Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando aqui a nossa semana especial de Páscoa, que vai de hoje até o dia 12 à noite. E deixa eu te perguntar uma coisa, você já reuniu aí próximo de você os seus familiares? Você já enviou, já compartilhou o link dessa mensagem com os seus amigos? Então aproveita esse momento, compartilha, reúne a família, porque nós estamos começando a Semana Santa e você é o nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo. Existem tantos amores na vida, amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história, amores que se revestem de pompa e glória, mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar. Pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final. E tudo já foi pago, a cruz foi o sinal. Esse amor que convida a todos, até aqueles que se acham indignos, portanto cair
Ok, muito bem, após esse louvor, eu quero convidar você para fechar os olhos, para juntos falarmos com Deus e estudar a palavra de Deus nessa noite. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e vamos conversar com Ele. Querido bom Deus, eterno Pai que estás no céu, louvado seja o teu santo nome, ó Deus, porque o Senhor escreveu esse amor tão extraordinário com o teu sangue. E é através do teu sangue maravilhoso que nós somos libertos da condenação do pecado. Ó Deus, fala conosco nessa noite através da tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. É o texto que eu quero ler com você nessa noite. Nessa noite nós vamos começar a perceber como é que Deus, de uma forma tão extraordinária, Ele escreveu o seu amor com sangue ao longo da história, da nossa história, da minha e da sua história. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Duas coisas extraordinárias nós encontramos aqui nesse texto. Primeiro, o texto diz que todos os que habitam sobre a terra adorá-lo-ão. Todos os seres que foram criados por Deus, eles vão adorar ao Senhor. Num momento ou no outro, eles estarão na presença de Deus para adorá-lo. E a segunda coisa que ele diz aqui é que esse cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Eu conheci a história de um jovem chamado Eduardo, que tinha 2 filhos. E um dia esse Eduardo, ele disse à sua esposa que ele compraria 2 terrenos. E apesar deles estarem vivendo numa condição um pouco difícil, porque eles não tinham casa, eles viviam de aluguel, eles dependiam do aluguel, mas Eduardo fez o sacrifício de comprar esses terrenos. E quando a sua esposa lhe indagou por que ele estava fazendo a compra daquele terreno, Eduardo disse à sua esposa: olha, eu estou comprando esse terreno com muita dificuldade para que os nossos filhos eles tenham a possibilidade de entrar na faculdade. E esses terrenos garantirão a mensalidade dos nossos filhos por um bom tempo na faculdade. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento. Você, porventura, se você soubesse que seus filhos em algum momento da vida passaria por uma dificuldade, por algum problema, o que você estaria disposto a fazer para que seus filhos pudessem ser beneficiados? Mesmo sabendo que, momento ou outro, você enfrentaria alguns problemas, algumas dificuldades, passaria por situações difíceis, quem sabe seu filho passaria por situação difícil, o quanto você estaria disposto a investir? O que você estaria disposto a fazer para que seus filhos fossem livrados de uma situação como essa? Bom, só mesmo quem é pai pode pensar nisso. Só mesmo quem é pai pode entender o real propósito de fazer algo em favor dos seus filhos. Mesmo que ainda eles não sejam merecedores, como muitas pessoas acreditam, que para receber alguma coisa de alguém as pessoas precisam ser merecedoras, mas os pais sabem o devido valor que têm os seus filhos para eles. E por essa razão, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para que seus filhos sejam beneficiados com alguma coisa. E se preciso for, em algum momento, os seus filhos sejam livrados de alguma situação. Muitos pais se colocam à disposição até mesmo da justiça, muitas vezes, para que seus filhos sejam livrados de alguma situação que eles venham viver. A bem da verdade é que o amor dos pais é comparado com o amor de Jesus, aonde as pessoas entregam a sua vida em favor daqueles que eles o amam, aqueles que eles amam. Olha só, uma das características da morada de Deus registradas nas Sagradas Escrituras é que tudo aquilo que Deus fez, inclusive o lugar da sua morada, é um lugar perfeito, algo extraordinário. A perfeição habita com esse Deus Todo-Poderoso.
Tudo que ele faz é perfeito. A palavra de Deus em vários textos da Bíblia, como por exemplo Deuteronômio capítulo 26, 15, Salmo 11, verso 7, 102, verso 19, verso 20 e muitos outros, há dezenas de textos bíblicos que falam a respeito da existência desse templo que Deus criou para a sua habitação. E que nesse templo existe ali uma quantidade inumerada de anjos, seres que foram criados pelo amor de Deus, pelo propósito de amor que Deus tem por suas criaturas. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 diz que o céu é carregado de anjos, há milhares e milhares de anjos, miríades e miríades de anjos. Mas a Bíblia também registra a história de um anjo que foi criado como sendo o primeiro, um ser perfeito, extraordinário, um ser sem falha. Ezequiel, se utilizando de um argumento, de um artifício bíblico chamado de tipologia, ele escreve acerca do rei de Tiro, fazendo uma alusão à figura de Satanás. No capítulo 28, versículo 14 e 15 de Ezequiel, olha só o que esse texto diz. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15, diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja que o texto está dizendo que esse anjo foi criado de forma perfeita, de forma extraordinária, não havia falhas, não havia erro, não havia absolutamente nada que pudesse dizer assim, olha, existe um defeito aqui, foi por causa desse defeito que Lúcifer caiu. Não, esse anjo foi criado de forma perfeita. A palavra de Deus diz que ele foi feito um anjo perfeito, e a perfeição de Deus é diferente da nossa perfeição. No entanto, o verso termina dizendo que se achou iniquidade em ti. Ora, o verso não diz assim, e Deus colocou iniquidade em ti. O texto diz que se achou. Então essa expressão, achar iniquidade, significa que foi algo proveniente do anjo e não de Deus. Foi a partir dele que essa iniquidade surgiu. E o que seria então essa iniquidade? Bom, numa linguagem assim um pouco mais fácil de se compreender, iniquidade seria o ato de cometer erros ou falhas por simplesmente ser rebelde. Você conhece o que é certo, mas você decide fazer errado. E foi justamente o que esse anjo fez. Ele decidiu fazer errado. Não porque tivesse algum defeito, não porque ele fosse criado com esse propósito, não porque houvesse alguma falha nele, não, pelo contrário, ele era perfeito, mas ele decidiu errar, ele decidiu falhar, ele escolheu fazer algo que era contrário à vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa, não é por causa da decisão que esse anjo tomou que Deus deixou de amar os seres que ele criou. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você alguma vez já foi surpreendido por algo que você não deveria fazer e de repente você fez? Como que as pessoas que são próximas de você reagiram? Como que as pessoas olharam para você? Alguma vez, deixa eu te fazer uma outra pergunta, você já foi surpreendido por alguém que você esperava que não fizesse algo, que você acreditava que não fizesse algo, mas esse alguém fez? Como que você se sentiu? Frustrado? Decepcionado? Triste? Por achar que essa pessoa não faria tal coisa e ela fez? Pois foi justamente assim que Deus se sentiu no momento em que ele viu aquele anjo tão extraordinário, tão perfeito, que ele havia criado como a primazia de toda a sua obra, tomando decisões que eram contrárias à vontade de Deus. Na história de Eduardo, que nós contamos no começo, nós entendemos que é possível perceber o preço que muitos pais estão dispostos a pagar por amor a seus filhos. Eduardo não sabia o que ele ia enfrentar, nem muito menos o que os seus filhos iriam enfrentar. Mas Eduardo decidiu pagar o preço, porque ele amava os seus filhos. Da mesma forma, o Deus proveniente, o Deus que conhece todas as coisas, ele elaborou um plano extraordinário. Porque ele sabia que os seus filhos, os seres que ele criou, iriam falhar. Então ele elaborou um plano
O livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que esse plano foi elaborado desde a fundação do mundo. Desde o momento em que Deus decidiu criar todas as coisas, ele elaborou esse plano. Ele preparou tudo porque ele sabia que haveria possibilidade de falhas. Haveria possibilidade das pessoas decidirem escolher uma outra coisa que não fosse esse Deus todo-poderoso, esse Deus amoroso. Ele sabia que o ser humano poderia escolher fazer algo contrário à sua vontade. E foi assim que aconteceu. O ser humano escolheu. E a partir do momento em que o ser humano escolheu, Deus começou a colocar em prática o seu plano. E ele começou a agir imediatamente por amor ao ser humano. O apóstolo Pedro, ele também assevera essa atitude de um Deus previdente, um Deus que olha para o futuro e conhece todas as coisas, nas seguintes palavras. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Aqui a gente está acrescentando esse ponto para a gente entender o que Pedro está dizendo. Antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de cada um de nós. Veja, antes do mundo chegar ao seu fim, Deus elaborou o seu plano e colocou em prática. A Bíblia é repleta de histórias extraordinárias, mas uma das histórias mais extraordinárias, pelo menos para mim, é a história que está registrada no livro de Gênesis, capítulo 22. Diz que certo dia Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, aquele filho que eu te dei por herança, o único filho que você tem, o seu filho da velhice. E eu quero que você vá até um monte que eu vou te mostrar. E eu quero que você entregue seu filho em sacrifício ali. E Abraão, naquele momento, quem sabe, pensou numa série de coisas e achou estranho o pedido de Deus, porque afinal de contas, o Deus que estava acostumado a pedir seu filho em sacrifício era nada mais nada menos do que Moloque. E agora Deus estava fazendo um pedido para Abraão, um pedido no mínimo estranho. Pega o seu filho, o seu único filho, e vai até o monte e faz o sacrifício. Mas como Abraão tinha uma proximidade com Deus e ele sabia quem era o seu Deus, ele atendeu ao pedido de Deus, ao chamado de Deus naquele momento. E então ele preparou todas as coisas, e a Bíblia diz que de madrugada ele saiu com seu filho em direção ao monte que Deus iria lhe mostrar. E Deus o conduziu até o Monte Moriá. E eu penso que no meio do caminho, o seu filho Isaac, por várias vezes perguntou para o seu pai, porque Isaac estava acostumado a ver seu pai fazendo sacrifício, e ele estava ali carregando a lenha, levando o cutelo, e ele sabia que ia no monte, ali poderia ser feito um altar, mas a pergunta era, aonde estava o cordeiro? E quem sabe por várias vezes no meio do caminho, Abraão olhou para o seu filho e disse assim: filho, Deus proverá para si o cordeiro. E cada vez que Abraão respondia isso para o seu filho, Abraão, numa oração silenciosa, dizia: Deus, por favor, não tira o meu filho de mim. Por favor, Senhor, é o filho que eu amo. E eu penso que cada vez que eles andavam, se aproximavam do monte, e Isaac fazia aquela pergunta: pai, mas cadê o cordeiro? E ele respondia: Deus proverá o cordeiro para si. Eu fico imaginando o coração de Abraão naquele momento. E de repente eles chegam até o Monte Moriá, eles fazem o altar, preparam a lenha, está tudo pronto, e pela última vez Isaac olha para o seu pai e diz assim: pai, aqui está o altar, já preparamos a lenha, o cutelo está aqui, mas pai, aonde está o cordeiro? E naquele momento Abraão, com um pesar no coração, olha para Isaac e diz assim: filho, você é o cordeiro. Deus escolheu você para ser sacrificado. E eu fico imaginando o sentimento de Isaac naquele momento. E mais ainda, o coração de Abraão, triste, porque ele estava agora sacrificando o seu próprio filho. E Isaac naquele momento se entrega, coloca-se à disposição do seu pai. E o seu pai amarrou Isaac como amarraria um cordeiro qualquer, colocou sobre a lenha, e naquele momento, com o coração entristecido, a palavra de Deus diz que ele ergueu a mão, com o cutelo na mão, para tirar a vida de Isaac, e naquele instante o anjo bradou do céu e disse assim: Isaac, não sacrifica o teu filho, porque agora eu sei que temes a Deus, eu sei que você ama a Deus.
E naquele momento, Abraão olhou para o lado e viu o cordeiro ali. Moral da história? Naquele dia, no Monte Moriá, Isaac foi livrado do sacrifício, mas um cordeiro tomou o lugar de Isaac. Anos depois, lá no Monte do Calvário, a mesma cena se repete, mas agora, ao invés de Abraão, o próprio Deus estava ali. Ao invés de Isaac, Cristo Jesus estava ali. E naquele dia, com o coração entristecido, Cristo olha para Deus e diz assim: Senhor, e o sacrifício? Se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas naquele dia não havia um outro cordeiro que pudesse substituir, porque Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deveria ser sacrificado naquele dia. E foi justamente o que aconteceu. Cristo entregou a sua vida e foi sacrificado no Monte do Calvário. Sabendo disso, eu quero perguntar para você nessa noite, a última pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Que resposta você, nessa noite, vai dar a esse Jesus que entregou tudo, que entregou a sua vida, que escreveu a sua história de amor por você com o seu próprio sangue? Que resposta você vai dar a ele essa noite? Eu vou nesse momento dar uma oportunidade para você. E eu espero que nesse momento você tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Nós vamos ouvir um louvor. Enquanto você ouve esse louvor, eu gostaria que você, em nome de Jesus, entregasse a sua vida, porque Cristo entregou tudo o que ele tinha de mais precioso, que era a sua própria vida, em favor de mim, em favor de você. Escuta esse louvor. E se você sentiu desejo nesse momento de entregar a sua vida a Jesus e dizer assim: Senhor, em resposta àquilo que o Senhor fez por mim, eu quero entregar a minha vida, porque eu entendo que o Senhor deu tudo o que tinha por mim. Por amor a mim, o Senhor se entregou. Eu gostaria que você, aí onde você está, na sua casa, juntamente com os seus amigos, eu gostaria que você se colocasse em pé e que você nesse momento manifestasse a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. E após esse louvor, eu gostaria de orar por você. No Monte Moriá, Pai e Filho lá estão. Um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia, a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Calvário desta vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. E naquele dia a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não
sangue, sem entrega, sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, te louvamos, Senhor, nessa noite pelas decisões que foram tomadas, pelos filhos que se levantaram, pelos filhos que se decidiram entregar-se nas tuas mãos, porque entenderam que a vida deles agora está manchada com o sangue do Cordeiro. Ó Deus, recebe cada um dos teus filhos nesse momento, toma-os nas tuas mãos nessa noite. Eu te peço, por favor, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso divino Salvador. Amém, Senhor. Amém.